graça. Eu não vejo a alegria daqueles que têm o ar que respiram todos os dias de graça. Então vamos nos levantar todos e declarar que nós vamos dar ao Senhor, porque nós recebemos de graça a vida eterna, recebemos a salvação, a nossa família, os nossos amigos, a oportunidade de estarmos aqui como jovens salvos e tementes a Deus. Então dai ao Senhor, dai ao Senhor, eu vou dar ao Senhor, eu vou dar ao Senhor, porque de graça recebi, vou dar ao Senhor, eu vou dar ao Senhor a minha vida, o meu louvor, a minha adoração, porque de graça recebi, porque de graça recebi a vida eterna, a salvação, o ar que respiro, a minha família, a saúde, porque de graça recebi, porque de graça tu recebeste, então dai com alegria. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu essas ofertas, Senhor. Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor nos deu de graça, Senhor. Senhor, então, essa é a nossa expressão de agradecimento por tudo que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Senhor, queremos pedir que o Senhor continue abençoando as mãos que deram, Senhor. Senhor, e aqueles que não deram, Senhor, toque em cada coração para que da próxima vez possam dar. Isso é que te pedimos e esperamos em nome de Jesus. Amém. Chegamos no momento de louvor e adoração. Vamos entregar os nossos corações a Deus. E aqui ninguém está para assistir o programa, né? Então vamos todos cantar, vamos exaltar o nome do nosso Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a adoração. Amém? As palmas, irmãos. Vamos declarar que nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor do nosso Deus. Nem tribulações, nem angústias, nem os anjos poderão nos separar. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor do nosso Deus. Nem tribulações, nem angústias, nem os anjos poderão separar do amor de Deus. Em Cristo somos, aleluia, mais que vencedores. Em Cristo somos, aleluia, mais que ganhadores. Nem a vida, nem a morte nos hão de separar do amor de Deus. Em Cristo Jesus, em Cristo somos, em Cristo somos. Em Cristo somos, aleluia, vencedores. Em Cristo somos, aleluia, mais que ganhadores. Nem a vida, nem a morte nos hão de separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
aleluia, mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte nos hão de separar. Este amor, do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem tem certeza do que cantou agora, aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar a adorar, amém? Mas nesse exato momento, eu quero convidar o irmão a fechar os seus olhos. Vamos nos dirigir ao nosso Pai Celestial em oração. Ore aí no teu lugar, fala com o Senhor. Não fique calado, não fica calada. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor no teu lugar. Se as muitas gerações clamam ao Senhor, as que passaram clamaram ao Senhor, e hoje nós somos nós e temos a oportunidade de clamar ao Senhor. Então vamos falar com esse Deus, agradecendo por algo que Ele fez em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, nos nossos trabalhos, e o mais importante, a nossa saúde e o fôlego de vida. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, não fique calado. Aproveite esse instante para falar com Ele, para expor as tuas dúvidas, para expor as tuas aflições, para expor os teus planos. Fale com o Senhor. Jesus está aqui disposto para ouvir-te, para conversar e para trazer algo para o teu coração. Mas às vezes Ele espera que nós falemos também com Ele, que nós abríssemos a nossa boca e falar aquilo que perturba a nossa mente, aquilo que incomoda o nosso coração. Então não fique calado, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Na verdade Ele já sabe o que você está a passar, mas Ele gosta quando você fala para Ele. A mesma coisa que quando o coxo desceu do teto e os amigos lhe colocaram no chão. Jesus já sabia que ele precisava andar, mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: eu quero andar. O cego também disse: eu quero ver. Então fale, se você quer andar, fale que você quer andar. Fale para Jesus, se você quer ver, fale: eu quero ver, Senhor. E Ele virá com todo gosto se apresentar a ti. Então aproveite esse momento e ore. Ore, 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 ore. Abre um clamor, abre a sua boca e fale para o Senhor. As tuas angústias, Ele está aqui para trocar. O teu fardo é pesado sim, mas o dele é suave. Então deposita o teu fardo nele e fale com o Senhor no nome de Jesus. Amados, vamos nessa senda de oração continuar a nos derramar na presença do nosso Deus. E eu queria começar este momento de oração com os amados irmãos debaixo do texto de Abacuque 3:2, que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Meu querido irmão, nós vivemos uma corrida frenética pelas necessidades humanas. Nós acordamos, vamos para os nossos trabalhos, estudamos e fazemos qualquer outra atividade. E isso, amados irmãos, muitas das vezes não prestamos atenção, mas nos levam a uma vida fria, nos levam a uma vida distante do nosso Deus. Por quê? Porque nós deixamos de buscar ao nosso Senhor em oração. Nós deixamos a comunhão com Deus no quarto. Nós deixamos de
buscar ao nosso Pai. E isso, amados irmãos, nos conduz a uma vida fria. E eu quero, amados irmãos, assim como Abacuque, te convidar a clamar ao Senhor: aviva a tua obra. Meu amado irmão, a obra do Senhor nesta noite é você. A obra do Senhor és tu mesmo. E como Abacuque, você precisa clamar a Deus que o Senhor avive a obra dele na tua vida, meu amado irmão. Não sei como está a tua vida, não sei como está o teu relacionamento com o Senhor, mas você tem a oportunidade agora de poder se derramar aos pés deste Deus terrível e grande e clamar que Ele avive a sua obra. Quero te convidar, meu amado irmão, estamos orando, estamos buscando, estamos clamando. Meu amado irmão, não se cale, clame a misericórdia, clame a graça de Deus sobre a tua vida. Peça para que Deus olhe para a tua vida nesta noite. Peça para que Deus restaure a comunhão que você perdeu. Peça para que Deus toque no teu coração, na tua alma e volte a trazer vida. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida, meu amado irmão, de paixão pelo teu mestre, pelo teu Salvador. Clame ao Senhor, clame a Deus. Estamos orando, Pai, no nome de Jesus. Deus, no poder, Pai, que é no sangue do Cordeiro, Rei da eternidade, nós queremos nos render a Ti nesta noite, Senhor. Pai, como jovens, Senhor, que querem ver a ação do Senhor, jovens, Rei da eternidade, que querem ver a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Assim nós queremos orar, assim nós queremos clamar. Rei da eternidade, Deus da glória, Pai, comece a visitar nossas vidas. Pai, comece a visitar, Senhor, nossos corações. Permita, Rei da eternidade, Deus da glória, que possamos, Senhor, sim, Rei da eternidade, ser avivados, ser restaurados. Por isso, Pai da eternidade, nós nos rendemos a Ti nesta noite. Pai, nós buscamos o socorro divino, nós buscamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, convença-nos do pecado. Comece a visitar neste lugar, em nome de Jesus. Não permita, Rei da eternidade, que continuemos na rebeldia, que continuemos, Senhor, na imoralidade. Não permita, Rei da graça, que continuemos duros e sensíveis ao Teu Espírito, mas que nesta noite, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, a restauração seja evidente. Senhor da graça, a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus, Senhor, no nome de Cristo Jesus, seja recuperada pelo poder que é no nome de Cristo Jesus, pelo poder que é no nome de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, no poder, Deus, que é no sangue do Cordeiro, visite este lugar, no nome de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. Amado, vou partilhar o último assunto. A Bíblia diz em Salmos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu amado irmão, se você quer ser um homem sábio nesta terra, meu querido irmão, a sabedoria você não vai encontrar nos livros, a sabedoria você não vai encontrar na multidão dos conselhos dos teus amigos. Meu querido irmão, se você quer ser sábio nesta terra, tema ao Senhor. E este é o grande problema que nós encontramos hoje na nossa geração. E eu quero te convidar você a orar por isso, que Deus restitua o temor do Senhor na tua vida. Estamos orando. Clame para que Deus restitui o temor do Senhor sobre a tua vida. Restitui o temor do Senhor sobre a tua vida. Meu amado irmão, se vermos a nossa vida depravada, nossa vida rebelde, contínua nos nossos pecados, é porque nós perdemos o temor do Senhor. Já não há temor, não há respeito, honra da presença de Deus em todo lugar onde nós estamos. E eu quero te convidar a você a orar por isso. Tenha esta consciência de que Deus, o teu Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então tema este Deus. Estamos orando no nome de Jesus.
Estamos orando no nome de Jesus. Pai, no poder, Deus, que é no sangue do Cordeiro. Nesta geração, Rei da eternidade, que não te ama. Nesta geração corrupta, perversa. Nesta geração, Rei da glória, que não te honra, que não te respeita, que não te reverencia. Nesta geração que não teme ao Senhor. Venha, Deus, em nome de Jesus, restituir, restaurar o temor do Senhor sobre nossas vidas. O temor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, no poder, Deus, que é no sangue do Cordeiro, visite cada um de nós, começando comigo, meu Pai, Rei da graça, nos leve, Senhor, a uma vida íntegra, a uma vida íntegra, a uma vida completa, Senhor, no temor do Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome de Cristo Jesus, no nome de Jesus. Diga assim comigo, teu nome é mais alto, teu nome, os tronos e domínios, governos e poder, teu nome é sobre todo. Mais uma vez diga o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. e não há vícios, não há trono em nossas vidas. Os tronos e domínio, governo E poder, teu nome. é sobre todo. Ainda com toda certeza diga o teu nome. Oh, é mais alto, teu nome é o maior. Oh, os tronos e domínio, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação exaltado santo é o Senhor. Oh, declare os anjos clamam, santo, toda a criação. Oh, exaltado santo é o Senhor. Então declare assim, nessa noite diga assim, o nome de Jesus está sobre todo o nome. Diga assim, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínio, governo, teu nome é sobre todo. Mais uma vez declare teu nome é o mais alto, teu nome É o maior, teu nome é sobre todo. os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e a igreja canta, toda a criação do céu.
mais alto, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. com toda a convicção diga teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. e não há nada, os tronos, governos E poderes, teu nome. é sobre todo. Só mais uma vez, com convicção diga o teu nome É o é mais alto. é o maior. Teu nome é sobre todo. Os tronos E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. teu nome é o mais alto, teu nome os tronos E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. diga assim, e os anjos clamam, Santo, toda a criação Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. só mais uma vez diga, e os anjos clamam, e os anjos Santo, toda a criação exaltado Santo pra sempre. assim, e a terra clama, a terra chama, mais uma vez, queremos ver o céu. Só mais uma vez, só nesse início mesmo, diga, a terra clama, a terra chama, mais uma vez, Queremos ver agora num som bem alto, diga, a terra clama, a terra clama, a terra chama, mais uma vez, queremos ver o seu descer. Levanta a tua voz e diga assim, a terra chama, a
diga assim: que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje. Oh, igreja comigo, cante comigo, diga assim: que seja hoje, que seja agora, em nossos corações, que seja hoje, que seja agora. Oh, não fica calado, declare: que seja hoje, que seja agora, o teu Espírito, que seja hoje. Oh, diga mais uma vez: que seja hoje, que seja hoje. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje. Oh, a terra. Oh, a terra chama, mais uma vez. Queremos ver o seu descer. Mais uma vez, diga: a terra clama. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Diga: que seja hoje, que seja agora, que seja hoje. Aleluia. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Amém? Sem mais demora, vamos chamar o nosso eleitor, o pastor Evaristo. Preciosos irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Mais uma vez, nós queremos manifestar a nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos concede em partilharmos este segundo dia a palavra do Senhor, na certeza de que seja o nosso clamor que o Senhor nos desperte, renove-nos. Fico refletindo o que nós falamos ontem, e eu gostaria nada mais senão acrescentar ou dar a continuidade daquilo que nós falamos ontem. Edificar um texto pós outro. Espero que hoje não vieste sozinho, trouxeste mais alguém. Hoje eu vim com a minha querida esposa,
Senhora Eureka Dumbo, e com muito prazer e amor eu vos comunico, é minha esposa, minha grande intercessora. E louvo a Deus, confesso que ela ora muito mais que eu. Está conosco também os irmãos de ontem, verdade? O irmão Eloy, o irmão Adão, o irmão Silva. Eu creio que trouxe mais alguém. Meus amados irmãos, vamos trazer mais pessoas amanhã e fazer com que esta festa do Aviva no Senhor seja uma realidade em nossas vidas. Hoje nós gostaríamos de partilhar a palavra, refletindo o caráter do Senhor, agora na vida de alguém que precisou de avivamento, na vida de alguém que precisou restauração. E esta história está no Evangelho de Salmos. Eu falo Evangelho porque, na verdade, a nossa hermenêutica de Gênesis e Apocalipse é o Evangelho. E é no Evangelho que a gente entende outros textos. Então, Salmos 51. O cântico de Davi, a oração de Davi. E isso será paralelo, efetivamente, com o texto que o autor, segundo Samuel, escreveu no capítulo 11. Salmos 51. Na verdade, seria o texto todo. Vamos simplesmente partilhar alguns textos nesta oração de Davi. Salmo 51. O verso 1, ele vai dizer o seguinte: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 4: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Na verdade, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da sua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Palavra do Senhor. Senhor, acaso neste segundo dia o Senhor não se compraz em poder nos visitar? Acaso neste segundo dia, Senhor, pelo seu Espírito, não nos convencerás dos nossos vícios e pecados? Senhor, acaso nesse segundo dia o Senhor não trará a tua luz que despertou Davi, que despertou Adão, que despertou Paulo? Acaso o Senhor não trará no dia de hoje? Esse é o nosso clamor, nosso Deus. Pai, desperta-nos, Senhor, do nosso sono. Desperta-nos, ó Deus.
de um coração morto. Faça, ó Deus, neste segundo dia, ó Deus, que a Tua palavra encontre um coração desesperado por Ti. Façamos, ó Deus, da Tua palavra o princípio do nosso temor. No nome santo de Jesus. Venha, Senhor, levantar o caído nesta noite. Restaura o fraco nesta noite. Desperte, ó Deus, o coração mergulhado no sono. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, falamos ontem que não há avivamento se não refletirmos com temor do Senhor. Não haverá temor do Senhor se nós não meditarmos no caráter do Senhor. E um dos atributos que nós falamos ontem é que Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. E Deus é gracioso. Isto deve nos levar profundamente ao seu temor. Porque Ele conhece tudo. Ele sabe exatamente o nosso esconderijo. Ele sabe exatamente as nossas maldades no oculto. Mas Ele não só sabe. Esse Deus também é todo poderoso e pode desvendar os mistérios do nosso oculto. Mas esse Deus, Ele só desvenda o mistério do nosso oculto porque Ele é gracioso e Ele quer ver você salvo pela graça. E Ele convida pela sua soberana graça, eu e você. E o que acontece? Esta é a prática, exemplo de Davi. Certamente os 3 atributos de Deus vão se refletir na vida de Davi. E aqui nós veremos exatamente o clamor do avivar de Davi por causa de quem Deus é. Não haverá temor do Senhor se nós não meditarmos no ser de Deus. Esse salmo, meus amados irmãos, que é a oração de Davi, é reflexo do contexto que está em 2 Samuel, capítulo 11. A história mais triste da vida de Davi. A história que mudou completamente o rumo de Davi. Eu estou a falar, meus amados irmãos, aquele que a Bíblia diz é homem segundo o coração de Deus. Eu não estou a falar de Saul. Eu não estou a falar, meus amados irmãos, de fariseus. Eu estou a falar daquele que o próprio Deus o reconheceu que é homem segundo o coração dele. Davi tem esta particularidade, que ele não foi meramente um rei, ele foi um rei chamado por Deus, separado por Deus, segundo a vontade de Deus. Talvez aqui começa a reflexão do porquê que precisamos o avivamento, o retorno ao lugar onde já estávamos. Davi, meus amados irmãos, antes de mergulhar no embaraço do pecado, Davi, ele foi separado graciosamente por Deus. Quando o povo queria e clamava de um rei, Davi foi escolhido por Deus. Não por nada, mas pela graça que o Senhor achou em Davi. Eu e você somos separados graciosamente, irmão. Deus nos chama na moldura humana, na multidão de pessoas que nesse exato momento morreram e estão a caminho da condenação eterna. O Senhor, Ele decidiu salvar eu e você
retirar você do lamaçal do pecado e do caminho para a sepultura e condenação. E aqui começa a reflexão de Davi, a sua oração. E o primeiro atributo que Davi vai trazer na sua oração é este, meus amados irmãos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Davi aqui estabelece a primeira verdade que ele conhece, que reflete o temor do Senhor. No momento tão desesperado de Davi, Davi começa a refletir a revelação de Deus. E o atributo de Deus é que o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é cheio de bondade. Quem falou para Davi isso? Certamente, Davi, ele vivenciou isso na sua vida. Meus amados irmãos, Davi não era a pessoa ideal para ser rei. Davi não tinha postura, Davi não tinha corpo físico, Davi não tinha toda a qualidade que até o profeta poderia ver para ser rei. Entre os muitos irmãos, ele era o menor. Entre os muitos irmãos guerrilheiros, Davi não era guerrilheiro. Davi era pastor de ovelhas. Davi foi chamado exatamente num contexto que ninguém esperava, nem Israel, nem o pai dele, nem os seus irmãos. Davi conhece ali que Deus não traz aos seus pés homens qualificados para o servir. Deus não escolhe homens preparados. Deus não escolhe homem com postura, com atitude e com corpo para o servir. Deus não olha em nossas atitudes para nos chamar para o servir. Deus olha na multidão das suas misericórdias e bondade. Ele decidiu escolher o menos provável da geração de Davi. Assim é a vida minha e tua em Cristo Jesus. Entre os mais prováveis, e às vezes a gente diz assim, eu acho que os terríveis maldosos dessa terra deviam ser os primeiros a se converter. Às vezes você mesmo sabe, e até tens vergonha de testemunhar, quando alguém diz, testemunha ainda como foi a tua vida passada. Porque você sabe que nem viveste uma vida moralmente depravada. Tem os terríveis depravados, mas não estão aqui se calhar. O Senhor, quando decide nos achar na sua soberana graça, Ele olha para o seu devido propósito. Ele olha para aquilo que Ele quer com as nossas vidas. E não naquilo que a gente efetivamente faz e é. Isso, meus irmãos, começaria efetivamente aqui. Esse reconhecimento de Davi, ele volta a olhar como exatamente aquele momento em que o mundo estava à espera de uma pessoa certa, preparada com toda a atitude de guerrilha. Deus olha para Davi e fala para o Samuel, é este homem que eu quero usá-lo. É este homem que eu escolhi e ponto final. A nossa salvação, meus amados irmãos, não custou a nossa boa moral. A nossa salvação custou a boa, perfeita, moral, conduta do seu único Filho, Jesus. E Ele é a revelação e expressa da plenitude da misericórdia do Senhor.
este Jesus, ele olha para mim e para você com a multidão das suas misericórdias. Agora escuta. Por que Davi olha neste caráter de Deus? Porque, meus amados irmãos, Davi conhece exatamente este Deus que tem multidão de misericórdia. Ele não faz as coisas porque ficou impressionado por pessoas. Ele faz as coisas porque ele é santo. E a santidade de Deus não pode tolerar o pecado. Davi conhece exatamente que a maldade e a iniquidade traz a ira de Deus. Deus não é só misericordioso. Davi sabe que Deus é um Senhor que não tolera a iniquidade. E aqui está Davi, meus amados irmãos, mergulhado no pecado, onde tudo começou. Tudo começou pela ignorância de uma ordem, de um mandamento. E a Bíblia diz que Davi efetivamente devia estar a fazer a vontade do Pai na guerra. Mas ele não vai na guerra e ele decide relaxar. E ele decide ter uma pausa. E esta pausa o faz com que ele pudesse meditar mais com o seu ser, com o seu eu, do que com o mandamento do Senhor. Davi é um homem, meus amados irmãos, que começou com um fervor nunca mais visto. Davi é um dos únicos reis que nada poderia fazer sem consultar o Senhor. Davi é um dos únicos reis com terrível sucesso até o capítulo 10 de 2 Samuel. A vida é sucesso. Davi tinha sucesso familiar, Davi tinha sucesso militar, Davi tinha sucesso na devoção a Deus. Davi é o homem que quando Deus olha, efetivamente, ele me agrada. Mas quando chega o capítulo 11, Davi começa a tragédia do porquê que precisamos avivamento. A graça que alcançou Davi continua, mas o homem que foi alcançado pela sua graça, a graça de Deus, ele decidiu ignorar uma ordem do Senhor. Assim pode ser eu e você. A profundidade da iniquidade de Davi não começou com grandes coisas. Começou a ignorar a ordem do Senhor. Começou com a ignorância que eu deveria ir ao combate. Aqui começou. Na ignorância da palavra do Senhor, Davi tem um momento a sós de relaxo. E no vazio de preencher com a palavra do Senhor, Davi preenche então com o que ele vai observar e com o que ele vai contemplar. Assim tem sido as nossas vidas. Nós não começamos com piores pecados, terríveis pecados, terríveis vícios. Nós começamos quando temos a ignorância da simples e palavra do Senhor. E a simples ignorância da palavra do Senhor vai nos levar a um mundo distante do Senhor e um mundo mergulhado em vícios. Porque enquanto Davi não obedece, Davi preenche este vazio com outras coisas. Enquanto eu negligenciar a palavra do Senhor, simples meditação do dia, simples meditação diária, simples meditação da palavra do Senhor, é sinônimo que eu ocupei com outra coisa. Tudo começa
aqui. Ignorar a meditação que me confronta, não estarei assim tão livre. Eu vou preencher esse vazio. Aqui está o grande perigo, onde a gente começa para mergulharmos no mundo da dor e do vício. Davi achou que é simples o não ir. Nós achamos que é simples o não olhar nas Escrituras e deixar Deus confrontar a minha atitude. É com o que você vai se deparar, é que a ausência da palavra vai preencher o teu mundo com ações e prazeres que vão preencher este vazio. E aí veio. Aonde é que Davi começa? Ignorância da palavra. Passo 2. Contemplar uma mulher linda. Tem alguma coisa errada? Não. Uma mulher linda? Não. O que é que está errado? É contemplar a mulher linda sem mais a palavra que você medita. Davi já não valoriza a beleza da mulher. Davi vai deturpar a beleza da mulher. Davi ignora que tudo deve ser refletido pela palavra do Senhor. Começou com a cobiça. A cobiça tomou o coração. Decidiu cair com ela. Não só parou por ali. O pecado de adultério levou Davi a outro pecado. Está a caminhar aonde? No terrível vício, porque ignorou um pormenor. A palavra que já não o confronta. Cobiça, adultério, e depois do adultério, homicídio. Por que Davi chegou até cometer homicídio? Davi chegou a cometer o homicídio, porque Davi já estava distante da meditação da palavra do Senhor. Aonde está Davi? Que quando e tudo que ele fazia tinha que confirmar e confrontar-se com Deus. Davi, por que não perguntas a Deus ao contemplares a mulher? Por que não perguntas a Deus antes de cair em adultério? Por que não contemplas a Deus? Falta de meditar a palavra do Senhor. A ruína. E Davi, quanto menos pensava, meus amados irmãos, Davi já estava a se alegrar no vício do pecado. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas adúltero. Homem segundo o coração de Deus, homicida. Homem segundo o coração de Deus, homem cheio de cobiça. Esta não é uma realidade diferente com a nossa vidas. E nessa noite eu estou a falar para alguém que exatamente está a viver num vício que só começou numa ignorância. As minhas ocupações falam mais alto que a palavra do Senhor. A ignorância do meditar da palavra do Senhor. Começaste numa pequena coisa. A cobiça te levou hoje onde tu estás. Já não consegues viver mais sem sexo, mesmo não casado. A fornicação tornou família para a tua vida. Aliás, se você não fazer isso, você está com medo de morrer. O filme se tornou tua vida. Você não vive sem assistir filme. Você começou no pequeno, mas hoje acumulaste cassete de imoralidade. Acumulaste vídeo no teu telefone. Certa vez um amigo me disse, houve incêndio na casa de um amigo dele e queimou o computador dele. E ele ficou tão frustrado, tão abalado porque o computador queimou.
E quando ele disse, por quê? Vais comprar outro computador? Disse, nada. Não acho que vou encontrar os mesmos vídeos que estavam no computador. Ficou dependente. Hoje és dependente de drogas. És dependente de contemplar uma pequena coisa. Você esqueceu. Já não queres mais. Eu vos digo, meus amados irmãos, o que está a matar a minha juventude, a geração juvenil nos nossos dias, não são coisas ruins, são coisas boas. E ficaram tão ocupados a ponto de ignorar a verdade do Senhor. Você gosta de filme de tal maneira que filme já não sai na tua vida a ponto de refletir seriamente com o Senhor. Escuta, você tem 6 horas de assistir filme e tem 5 minutos para orar. O que é que vem na tua mente para orar? Por isso que não consegues orar. Escuta, o teu vício é esse. É ver diariamente os selfies. Há pessoas que vão ter operação do dedo de tanto colocar likes. É vida dele. E é interessante, meus amados irmãos, que ele nem publica uma palavra do Senhor, 24 horas a meter likes. E veja os likes que ele coloca. Beleza da mulher. Minha pergunta, contemplaste a beleza da mulher com que olhos? Veja os likes que ele coloca, os tunesas. Ainda bem que o Senhor desvendou os mistérios de um dos membros dos tuneses. Você mete like. Nesta noite, meus amados irmãos, nós entramos no vício como Davi, homem segundo o coração de Deus. É possível? Eu e você chegamos até ali? E isso está a acontecer, e pode ser tua realidade. E nessa noite, meus amados irmãos, não temos outra senão reconhecer a revelação do caráter de Deus, as multidões das misericórdias do Senhor, as benignidades do Senhor. Sim, vai ser as razões de Davi clamar. Ele contempla, calma aí, é que antes mesmo de eu cometer isto, em iniquidade me concebeu a minha. Davi está a reconhecer alguma coisa que nós precisamos, meus amados irmãos. Davi reconhece que ele já nasceu pecador. E isso me aterroriza, meus amados irmãos, porque antes de cometer a ação pecaminosa, já sou pecador. O que Davi está a dizer? Deus, tu és terrível que não poupas pecados, porque esse pecado que a minha mãe me concebeu é o pecado de um só homem, Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte passou a todos, por isso todos pecamos e destituídos estamos. Então você foi destituído antes mesmo de cometer alguma ação pecaminosa. Se tornaste inimigo de Deus antes mesmo de cometer alguma ação pecaminosa. O que Davi está a dizer? Deus é sério, tão sério e tão santo, que não tolera a iniquidade. A iniquidade de Adão custou um preço caro. E qual é o preço? Todos os descendentes de Adão se tornam o quê? Agora, reflita. A ira de Deus, em Romanos 1:18, se manifesta dos céus por causa da perversidade dos homens. Deus é sério, meus amados irmãos. Mas não é misericordioso? É, exatamente. É por isso que a misericórdia de Deus não depende da nossa multiplicação de mal. As misericórdias do Senhor dependem do seu caráter justo, santo.
Ele é misericordioso e o padrão da misericórdia dele é Ele mesmo. E como é que Ele faz? Então, se o Senhor te livra do pecado de Adão, pecado que eu e você não conseguimos sair, porque nascemos, crescemos, e se o Senhor não vier em nossas vidas, nós morreremos e destituídos da glória do Senhor para a condenação. Por que és salvos hoje? Porque Deus decidiu interromper o castigo que trouxe em Adão, para que eu e você fôssemos salvos. O que Davi está a reconhecer é que, Senhor, antes de me escolheres mesmo, eu já era pecador. Eu reconheço o quanto o Senhor se ira contra as minhas iniquidades. Portanto, eu sou tão pecador que vai depender da tua graça e misericórdia para me restaurar. Agora, eu já não sou mais pecador em Adão, eu agora sou 2 vezes mais pecador. Eu sou pecador em Adão, mas agora eu sou adúltero consciente. Eu sou fornicador consciente. Eu sou matador e assassino de bebês consciente. Eu sou agora homicida. Como é que fica diante do Senhor? Davi, chegaste até aí, por quê? Não é mais uma questão do porquê. Davi traz um coração quebrantado, meus amados irmãos. Aqui tem lições práticas para a gente refletir. As misericórdias do Senhor precisam ser refletidas a cada dia. A bondade do Senhor precisa ser refletida a cada dia quando estamos perante a tentação do Senhor. Quando passamos em uma prova, quando passamos em uma tentação, nós precisamos refletir que Deus é bondoso e misericordioso. Agora, Deus não é só bondoso e misericordioso. Deus disse Davi na sua oração: não me repulses da tua presença, ó Senhor. Não! Por quê? Porque Deus é misericordioso e julga as nossas obras pecaminosas. E Ele retira todos aqueles que o cometem. Agora ainda medita nesta noite. Quantas vezes o Senhor está a me retirar de si por causa das minhas iniquidades? Contudo, Davi, ele pede ao Senhor que medite nas tuas misericórdias para me renovar, Senhor. Isto quer dizer que quando nós entendermos, meus amados irmãos, as misericórdias do Senhor, nós não teremos justificação, nós temos que reconhecer o quanto nós somos depravados. Nós temos que confessar simplesmente as nossas iniquidades. Não tem enrolo. Davi foi despertado pela palavra do Senhor. Ignorou a palavra e é a palavra que o despertou para que ele orasse. Nesta noite, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor desperte o teu coração para perceberes o seguinte: Davi foi despertado porque reconheceu o estado pecaminoso dele. Sim, quando o profeta Natan veio para ele, ele não enrolou, ele reconheceu. Nesta noite, meus amados irmãos, quantas vezes ignoramos a palavra do Senhor para a correção das nossas vidas? Espero que nessa noite o Senhor use a sua palavra para repreender você. Davi foi desmascarado porque esse Deus o conhecia, porque esse Deus é onipotente. Davi foi tão desmascarado como rei
e grande vergonha. Mas Davi não olhou na sua vergonha. Davi, na verdade, olhou na sua vergonha e criou mais pecados. E é por causa da sua vergonha que ele não queria que criou homicídio. Nós cometemos mais pecados para ocultar outros pecados. Se eu não quero que as pessoas saibam, então vou fazer tudo por tudo, nem que for para cometer outro pecado. Para não descobrir o meu pecado, vou ter que mentir. Para não descobrir o meu pecado, ainda que eu assassine ele. Vais para a sepultura. Não adianta trazer o oculto no seu oculto. Disse o salmista, o sábio de Provérbios, capítulo 28, 13. Os que encobrem as suas iniquidades não prosperarão. Mas os que as confessam e as deixam, esses alcançarão misericórdia. Assim Davi fez. E ele usa um termo muito interessante, meus amados irmãos, diante de um Deus irado. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a palavra cria é um termo no hebraico que está lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É um termo que quer dizer do nada. Do nada Deus criou os céus e a terra. Do nada veio as coisas a acontecer. O que Davi está profundamente a confessar: eu cheguei num nível, meus amados irmãos, que só preciso ser feito de novo. Como? Nada. Não acrescenta alguma coisa, Senhor, no que eu já sou. Faça tudo de novo. A minha podridão afetou-me bastante. Porque não só afetou a minha psique, o meu coração, é que as iniquidades de Davi afetaram a família dele. Davi tinha que suportar óbitos do seu filho gerado neste pecado com Batseba. Davi tem que suportar óbito de Absalão. Davi tem que suportar óbito de Aminó. 3 filhos morreram por causa da brincadeira, iniquidade de Davi. Mas tudo começou numa ignorância. A consequência do pecado é alta, meus amados irmãos. A minha pergunta é: acaso Deus não está a fazer a mesma coisa nos dias de hoje? A grande diferença é que a gente não está sabendo como Deus está nos castigar por causa das nossas iniquidades. Mas uma coisa eu vou dizer: Deus não mudou. Ele é Deus ontem, hoje e para sempre. Deus nunca mudou de conceito. Agora não é mais pecado, não existe isso. Deus só tem um conceito de pecado: tudo que não me agrada é pecado. Se andares contra isto, você é um pecador. Até hoje. Deus não mudou. Até hoje, Deus se ira e Deus castiga. Meus amados irmãos, o mundo não é o mesmo. E a gente está em iniquidade. E o terrível é aqueles que um dia acharam graça do Senhor. Eles voltam no lamaçal do pecado que causa a ira do Senhor. Neste exato momento, eu vou te dizer: aquele pecadinho que tu estás a achar que é simples, isso traz consequências diante do Senhor. O pecado não só afetou Davi, afetou a família. Deus pode arruinar não só a família. O pecado afetou o reino de Davi, a sociedade de Israel. Deus pode arruinar até o meu derredor. Iniquidade é sério. Pecado é sério. Se pecado é sério, então Davi medita com essa profundidade e diz: não é que o Senhor acrescente alguma coisa. Faça
isto um renovo na base do que já tenho? Absolutamente nada. Davi está a clamar como alguém que não tem nada de bom. Davi está a clamar o seguinte: faça um Davi como pela primeira vez. E é esta atitude de quebrantamento, meus amados irmãos, mais profundo que Davi teve. E isto me ensina alguma particularidade. Se a gente não reconhecer o estado da profundidade das nossas iniquidades, dos nossos vícios e do quão consequente isto é, a gente não vai temer a Deus e não teremos despertamento do Senhor. Medita o quanto esse pecado te levou. Medita o quanto esse pecado pode arruinar a tua família. O quanto esse pecado pode arruinar a sociedade. Medita. Medita. Eu vou te dizer, meus amados irmãos, Davi reconhece o estado pecaminoso, o tira a alegria, o estado pecaminoso, o retire da presença do Senhor. O estado pecaminoso não faz com que ele pregue e ensine os pecadores. Mesma coisa nos dias de hoje. Talvez você esteja aqui. Já não consegues ensinar a palavra. Não consegue testemunhar o evangelho. Não é outra coisa. As ocupações que tu tens não é desculpa. É que você está já distante da meditação da palavra do Senhor. Você já não consegue sim repreender. Aliás, porque a tua moral te pesa. Você não consegue ter alegria que um dia tiveste quando a salvação entrou em ti. Te perturba, porque a tua mente, a tua consciência é de insegurança agora. Não quero que alguém me descubra. Não quero que alguém me descubra. Nesta noite, meus amados irmãos, a gente só sai da presença do Senhor quando ignoramos a palavra dEle. Ainda bem que é a palavra dEle que Ele traz para despertar o nosso coração. E esta palavra tem que nos trazer o despertamento da consciência, que a gente está completamente mal. Não é só minimamente. Conforme alguns dizem, ainda vou reduzir ao meu pecado esse domingo. Vas à igreja, irmão, vai. Ora por mim, reduz ainda os meus pecados. E a gente chega num cenário como esse, a gente não enxerga o caráter de Deus. Um Deus que se ira, um Deus justo e santo. A gente enxerga tudo que tem nos ocupado. E aqui está uma juventude que não tem quebrantamento de coração. Ele já não ora, ele ora palavras lindas e não segundo o coração. Agora deixa-te dizer uma coisa, e esta é a ilustração para refletir, eu vou terminar. Jovem, nesse exato momento, você sabe exatamente o teu vício. Fez ficar distante do Senhor. Por mais que estás aqui, religiosamente. Se nessa noite, quem ama a mãe dele aqui? Quem ama o pai dele aqui? Você ama o teu pai e a tua mãe? Ok. Se nessa noite, 4 vigilantes da tua vida perceberam o perigo que você está a correr desse vício que você tem. E a única maneira que eles viram para lidar com teu vício é isso. Pegaram a tua mãe e a colocaram com uma arma. E a tua mãe, dia e noite, estará com eles. E eles dizem para ti uma coisa: deixa ou nós matamos a tua mãe. Deixa de fornicar durante um mês, ou nós matamos a tua mãe. Estamos a te observar a cada dia. Deixa da pornografia, ou a gente mata a tua mãe. Estamos a te observar cada dia. Sabemos os vídeos que você tem. Deixa o roubo,
e a mentira, ou a gente mata a tua mãe. A minha pergunta é: qual será a tua atitude durante o mês? Qual será? Você gosta disso? O teu coração está cheio de prazer sexual. Qual será a tua atitude? Qual? Você vai conseguir? Você vai conseguir? Você vai conseguir por causa de quê? Por causa do amor profundo que tu tens à sua mãe e ao seu pai. Não. E por que você tem esse amor profundo à sua mãe? Porque você meditou nas maravilhas, obras da tua mãe. É ela que te gerou. É ela que te cuida, é ela que te sustenta. Ela passou por muitas dores por causa de você. A tua mãe está cheia de misericórdia, está cheia de bondade, porque senão você não existiria. Você ainda lhe acusa de feiticeira, mas mesmo assim ela te cuida. Escuta. É exatamente isso. Você só não consegue abandonar o vício que tu tens, porque você não medita em um Deus como você medita com a tua mãe. Idólatra ama mais a mãe do que a Deus. Agora eu vou vos dizer, o Deus que criou nossas mães, esse Deus, Ele nos ama tanto. Aliás, Ele não só nos criou pela graça, mas Ele nos salvou pela graça. E Ele, para nos salvar, Ele disse: esta é a prova do meu amor para convosco, que vou enviar o meu único, não tem mais outro, único filho, unigênito filho. E é filho porque Ele é quem o gerou na essência. Ele é divino, Jesus, para morrer por este que não é meu filho. Pecadores, depravados. Esse Deus não só nos criou, o amor dele é tão profundo que ele sacrificou para que tu, hoje mesmo, você pudesse adorar o nome do Senhor. Até hoje te suporta, até hoje te sustenta. Mas sabe o que a gente faz? É mesmo assim. A gente, a cada dia, Deus, ainda me dá mais oportunidade para me viciar. A cada dia, mando lixar. Se me criaste, sim, agora me dá mais. A gente é ingrato, porque a gente não contempla com o amor de Deus como de uma mãe. Já viu como você ama mais a tua mãe? Davi, ele diz: sim, perdoa-me, Senhor, na multidão das tuas misericórdia. Apaga, sim, as minhas transgressões, porque você, Senhor, é tão misericordioso para comigo. Sempre foste. As misericórdias do Senhor, meus amados irmãos, devia nos trazer temor. A graça do Senhor devia nos trazer temor. É por isso que o juízo vai começar na casa do Senhor. Porque a gente está a brincar com a graça soberana dele. Sabem, uma coisa terrível? A coisa terrível é essa, meus amados irmãos. Quanto mais Deus tolera as nossas iniquidades, sabe o que mais o que Ele está fazendo? Mas a ira dele se enche contra você. Nessa noite, tenhamos a mesma atitude de Davi. Não que aumente alguma coisa, Senhor. Faça-me de novo, do nada. Essa é uma atitude que Davi tem. E o resto da vida de Davi vocês vão perceber. Radicalmente. Ele aprendeu com as consequências. Agora veio à tona que o filho vai morrer. Agora veio à tona que os filhos vão morrer. Agora veio à tona que faça a sua vontade.
Davi se tornou um grande rei depois do Senhor restaurar o seu coração. A boa nova é essa, que Davi, pecador, pecou nas mãos do Senhor e o Senhor restaurou a sua vida e o Senhor não o matou. Nessa noite, essa é a nossa oração. Antes que o Senhor nos mate, queremos, Senhor, nos render a Ti. Faz-me de novo, Senhor. Faz-me de novo. Olha e vinga-te, meus amados irmãos. Vinga-te pelo amor que Deus tem por ti. Vinga-te. Então, o que quer dizer? Não, é possível deixar esse vício? É possível. Ore desesperadamente e tenha uma atitude radical de alguém que te ama demais. É tempo de fazer uma lista do que te embaraça. É tempo de se despedir desses amigos e dessas amiguinhas. É tempo de se despedir desse namorado que te viciou. Já não consegue sair mais dele, porque faz bem o sexo. É tempo de olhar para ele como um nojento. É tempo. Mas isso só acontecerá se você meditar na profundidade da iniquidade e no castigo que temos em relação a esse pecado. Deus é sério. Aonde estás? Acaso clamarás nessa noite? Renova em mim, ó Deus, um coração puro. Sim, que eu volte a ter a alegria da minha salvação. Isto é avivamento. Quando a minha alegria é na base da minha salvação e já não é mais na base das coisas que Deus me dá. Nessa noite eu tenho plena certeza que o Senhor está a nos dar a chance. Está a nos dar a chance de nos voltarmos a Ele. Volte para o Senhor. Certamente Ele é misericordioso. Antes que seja tarde. Não há tamanho pecado que ultrapasse o sacrifício que Jesus deu para restaurar a minha vida. Que amor de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo profundo amor, Senhor. Senhor, nós somos pecadores, não só em Adão, mas a cada dia, Senhor. Deus contempla, Senhor, a nossa vida como jovem. O Senhor sabe o que está a nos matar, Senhor. Trocamos o hábito da palavra com o hábito, Senhor, das coisas que nos agradam, mas não te agradam. Essa noite, Deus, eu estou a orar pelo meu irmão e a minha irmã, que não consegue perceber a ira do Senhor, não consegue perceber a santidade do Senhor, não consegue perceber quão terrível são as nossas iniquidades. Eu oro, Deus, que nessa noite nós possamos perceber a tamanha misericórdia que Tu tens para conosco. Deus, livra-nos, Senhor, desse vício. No nome de Jesus. Faz-nos de novo, Deus. Tua palavra é clara. Nada nos separará do Teu amor. Senhor, nem o presente, nem o porvir. Oh Deus, nós estamos nas Suas mãos. Meu Deus, revela-se com o Seu tamanho amor, para que, oh Deus, tenhamos uma atitude frustrante contra todo o vício pecaminoso em nossas vidas. No nome de Jesus, nós queremos, oh Deus, clamar que Te amamos, porque temos força de romper contra todo o vício da pornografia. Nós queremos declarar que Te amamos, porque temos força do Senhor para romper com todo o vício. Meu Deus, a fornicação. Nós declaramos que Te amamos, porque temos força a cada dia de romper contra todo o vício da mentira, todo o vício do álcool, todo o vício, oh Deus, da droga. Nós queremos declarar que Te amamos, Senhor, porque o Teu sacrifício supera todas as nossas iniquidades e não há tamanho pecado, oh Deus, que o homem que morreu na cruz não possa, Senhor, sim derrubar.
Nessa noite, Deus, trilhões, Senhor, venha derrubar, a tua palavra é clara, sim, que as armas da nossa milícia, Senhor, não são carnais, nem, ó Deus, Senhor, sim humanas, mas elas são certamente espirituais, divinas, para derrubar fortalezas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, faça conhecer isso no meu irmão e na minha irmã, que fortalezas são derrubadas, não há tamanho vício, Senhor, que Cristo não possa superar. No nome santo de Jesus, traga o meu irmão e a minha irmã nessa noite, por amor do teu nome, Senhor. Queremos voltar em nossos aposentos e quartos para meditar, ó Deus, com a tua palavra, e em secreto, ó Deus, quebrar toda a idolatria do nosso coração. No nome santo de Jesus, queremos mais de Ti, mais do que séries de filme, mais de Ti do que jogadores, Ronaldo e Messi, mais de Ti do que qualquer novela, mais de Ti, Senhor. Superabunde a Tua graça sobre nós, de tal maneira, ó Deus, que quando não Te buscamos em secreto, nós possamos confessar as nossas iniquidades, porque é dali onde começa o nosso vício. Ó Deus, faz-nos contemplar o Seu caráter, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Que essa palavra possa cair em terrenos férteis e que o Senhor nos dê um coração como de Davi. Amém? Sem mais demora, vamos convidar a direção da igreja para dar as últimas considerações. Boa noite, irmãos. Boa noite, juventude. Amém. Queremos agradecer a todos pela vossa presença. Queremos dizer que a nossa conferência continua, não estamos a terminar hoje. Amanhã teremos de novo, mas eu gostaria aqui de fazer lembrar os irmãos. Qual é o tema que demos ontem no eletivo? Qual é o tema, irmãos? Mais uma vez, qual é o tema? E hoje, qual foi o nosso tema? Qual foi o nosso tema, irmãos? Pureza e integridade. Amanhã vamos continuar com os nossos eletivos. Teremos o pastor Zebedeu aqui a ministrar sobre cura, perdão e oração. Amém? Ele estará aqui a falar sobre cura, perdão e oração e gostaríamos que todos os irmãos fizessem parte, todos os irmãos viessem para aprendermos mais um pouquinho sobre isso. Amém, irmãos? Então, vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Amém? Eu vou convidar a tia Sila de novo para fechar com essa segunda parte também. Oremos. Mais uma vez, amado Pai, continuamos na Tua presença, Deus, buscando mais de Ti. Continuamos, ó Pai, convictos de que se não nos reavivamos, se não reconhecemos que precisamos de perdão, se não reconhecemos a condição pecaminosa em que nos encontramos, jamais poderemos ver a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a coragem de buscar a Tua vontade para as nossas vidas. Oramos, Pai, por esta palavra que aqui foi ministrada. Te agradecemos pela forma profunda que o Senhor usou o pastor. Pedimos, Pai, mais uma vez, que essa palavra encontre lugar e terra fértil em nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Despeça-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite e Deus abençoe. Amém.